Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Cassandra, sou farmacêutica, acupunturista, e hoje nós vamos falar sobre a ansiedade infantil. Então, nossa masterclass vai durar aí em torno de 1 hora, e vamos abordar aí diversos temas, diversas coisas que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade nas crianças, principalmente visando aí a medicina tradicional chinesa. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, que vocês apliquem realmente todos esses conhecimentos, essas técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês, e que a gente possa trazer um pouco mais de tranquilidade para os pais, irmãos, né, parentes de uma criança que sofre de ansiedade. Então, eu gostaria de falar que eu tenho estudado bastante sobre o tema, né, não só a questão da ansiedade, mas as outras patologias aí envolvendo crianças, onde é uma área que eu gosto muito, até porque eu tenho uma filha, e desde pequena a gente vem desenvolvendo algumas técnicas junto com ela, justamente para a gente tentar diminuir todas essas questões emocionais que afetam bastante as crianças, né, desde o nascimento. E aí eu vou explicar também como essas questões emocionais, né, como que surgem, a questão do tratamento, e outras questões que a gente vai abordar aqui na aula. Então, vamos começar? Estão todos animados para essa aula, onde a gente vai entrar nesse universo de pediatria? Vamos lá. Então, o tema da nossa masterclass é Equilibrando as Emoções na Infância, a Ansiedade Infantil, sob a perspectiva da medicina tradicional chinesa. E aí, a primeira coisa que a gente tem que saber, o que é essa ansiedade infantil? Muitas vezes, alguns comportamentos das crianças, elas se confundem muito com a questão da ansiedade. E aí a gente vai ter que a ansiedade é uma reação normal do corpo e da mente em situações de medo ou preocupação. E aí, quando a gente pensa em medicina tradicional chinesa, quando a gente fala em medo ou preocupação, a gente já mata aí dois segredos, né? Então, na teoria da medicina tradicional chinesa, nós temos a teoria dos 5 elementos, onde é, temos esses 5 elementos, e que o elemento é, água e o elemento terra, e também aqui o elemento madeira, estão conectados nessa resposta natural, né, que é a ansiedade. É, a ansiedade é uma emoção, é uma questão que a gente pode dizer que é normal em determinadas situações. O que não pode acontecer, né, quando a ansiedade vai se tornar um problema, é quando ela ficar rotineiramente, né? Vai ser essas emoções de medo, de preocupação, serão rotineiras. E aí não é legal para a criança e também para os adultos, né? Que a gente também, quando fala de ansiedade, a gente vê que a ansiedade não é só um problema infantil, mas também um problema entre os adultos. E, e o que, que seria, né, essa ansiedade? É realmente o alarme falso, igual eu coloquei aqui, como um alarme que soa sem um fogo. O corpo da criança, ele vai reagir a esse medo, essa preocupação, a essa raiva, como se estivesse em perigo, e aí o corpo vai reagir. Essa reação, inclusive, vai ter sintomas físicos. E aí cabe a nós, como pais, como familiares, profissionais, identificar essas reações, esses sintomas que vão surgir com essa ansiedade. Então, quais são os sinais principais de uma criança ansiosa? Os medos excessivos, né? Então, eu coloquei aqui, medo de atividades simples, como ir à escola, dormir sozinha. É um medo rotineiro, né? Então, todos os dias a criança não quer ir para a escola, todos os dias a criança tem medo de dormir sozinha. Um comportamento mais agitado, a criança é irritadiça, aquela criança que sempre está agitada, ou até expressa agressividade. Lembra que eu falei que as 3 emoções aí que compõem esse quadro de ansiedade, as 3 emoções principais, né? O medo, a preocupação e a raiva, então tá aqui, geralmente nesse comportamento agitado. E os sintomas físicos. Então, quando a gente está no estado de ansiedade, a gente está num estado de alerta. Esse estado de alerta vai fazer com que a criança sinta dor no estômago, dores de cabeça, ela começa a ter taquicardia, né? Então, problemas respiratórios, e sem uma causa física aparente. Então, a gente tem que ficar alerta realmente para essas questões dos sinais da ansiedade nessas crianças. E como a ansiedade vai afetar o corpo das crianças? Justamente nesse estado de vigia intenso, né? Então, acontece uma ativação do sistema nervoso, e aí há uma liberação excessiva de noradrenalina, de adrenalina, que dá essa sensação de fuga, de alerta. Então, a criança vai estar sempre com sinais de fuga, de alerta. Então, o coração fica acelerado, taquicardia, apresenta também sudorese intensa, né? Então, esses são basicamente esses sinais que a criança vai apresentar. E aí, igual eu falei, né, a dor de barriga também pode apresentar, dificuldades respiratórias pode ocorrer, e sem uma causa aparente. Então, sem um problema por trás disso, né? Sem um problema físico, mas sim um problema emocional, um problema físico vai aparecer decorrente de um problema emocional, que é a ansiedade. Então, ficar bastante ligado nesses sinais
da ansiedade nas crianças. Até porque as crianças menores, elas não vão saber se expressar. Então, a gente tem que ficar num estado de alerta nesse sentido, de fazer essa vigilância com esses sintomas e sinais aí da ansiedade.